Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Cidade maravilhosa, a mais bonita do Brasil, Londrina. Eu sei, vou repetir mais uma vez, nós todos sabemos que esse trecho dessa música é de uma outra cidade, mas na minha opinião, Londrina é a grande cidade maravilhosa, mas cheia de encantos mil. Pois bem, para este sabadão, que você tenha tido e continue tendo um dia muito especial, uma semana muito especial, com muitas festas, com muito amor, muito carinho, né? Com muita família ao seu redor, com muitos amigos e com esperança de um 2026 melhor, um ano maravilhoso a todos vocês, tá bom? É o seguinte, hoje nós temos retrospectiva de 2025. Para começar a nossa retrospectiva, eu chamo a atenção de vocês para o tema Londrina e o cinema, com Rodrigo Grota, Amarilis Irani e Den Macedo. O que nós estamos produzindo no cinema de Londrina? O que é o cinema de Londrina? Se faz cinema em Londrina? Como que se produz o cinema de Londrina? Isso e muito mais nessa retrospectiva, nesse nosso primeiro bloco. O campo do cinema é tão vasto, assim, nas possibilidades que você tem, por exemplo, de uma equipe de filmagem, que naturalmente eu acho que se a pessoa tiver desejo, ela vai acabar se encontrando em alguma função. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo assim, de como se divide a equipe, né? Tem equipe de direção, que daí vai conduzir todo o processo criativo no set, envolvendo a direção de atores. Daí tem equipe de fotografia, que vai ter essa parte técnica, das lentes, das câmeras, e vai filmar o que está sendo criado. Tem equipe de som, como o Den comentou, você é técnico de som, você vai captar o som ali no set. Tem equipe de arte, que daí é uma equipe que geralmente é a maior do filme ou do projeto, né? Que você tem não só o diretor de arte, mas tem um cenógrafo, tem um cenotécnico, você tem mais ceneiros contratados, pintores, efeitistas, você tem maquiadora, tem figurinista, alguém pro cabelo, alguém que vai produzir os objetos de cena, alguém que vai fazer contra-regragem no set. Então, imagina, a equipe de arte é responsável por tudo que está diante da câmera na hora que você está filmando, né? E daí depois você tem uma equipe de produção por trás, que permite que a filmagem esteja acontecendo, vai cuidar dos contratos, na parte da produção executiva, vai cuidar das permissões legais para você poder filmar naquele ambiente, naquele lugar, se for uma locação real, direitos de imagem e tal, direitos de uma música que vai entrar na montagem. Daí tem equipe de finalização do projeto, que é uma equipe grande também de pós-produção. Você tem a pós-produção da imagem, pós-produção do som, animações a serem feitas, efeitos visuais a serem aplicados. E depois tem o finalizador, que vai juntar o material que vem de várias frentes e entregar para que, se for para a sala de cinema ou para um streaming, para uma TV. E hoje em dia também tem a parte da acessibilidade. Praticamente por lei, todo projeto que é financiado com recursos públicos, você produz também recursos de acessibilidade para que as pessoas possam assistir também de maneira mais democrática possível, né? Então imagina aí, um projeto em todas essas funções variadas. Se alguém tiver um desejo, um manifesto, uma vocação inconsciente até para algo criativo, no cinema, o audiovisual vai acabar encontrando alguma relação, Marcão, porque é tão amplo, né, o espectro. É muito, né? E isso a gente fala sobre realidades de Londrina e fora daqui. Marilis, você tem já uma percepção nacional também, né? Porque você sai da sua cidade e hoje vive no grande centro, né? Então, com mais opções. O Grota, em Londrina e fora de Londrina, percebeu também essas possibilidades. E vocês três já trabalharam aqui, trabalharam fora, né? Uhum. Tem uma facilidade maior para um grande centro, por ser um grande centro, ou vai depender muito da produção e de verba? Porque se tiver o Grota colocar na mão dele alguns milhões, ele faz uma produção, né? E se não colocar dinheiro, também ele se vira, porque a vida inteira ele sempre se virou com aquilo que tinha, né? Agora, um grande centro, ele é o maior facilitador em função de verba? Ao contrário, né? A gente tem eu acho que você tá em grande centro é você lidar com muito do todo. Então é um ritmo, assim, além de ser um ritmo muito, muito acelerado, são muitas pessoas fazendo o mesmo e muitas pessoas boas também fazendo. Então, assim, é muito... É difícil, a gente não pode ir para os grandes centros achando que é um fácil acesso. Ao contrário, você vai ter que... eu costumo falar que a gente mata um leão por dia, né? E para poder sobreviver nos grandes centros.
Eu estou com projetos para serem aprovados desde 2023 e eu não estou conseguindo emplacar, sabe? Porque tiro notas boas, mas sempre bato na trave, porque é muita gente fazendo o mesmo. Então, principalmente assim, eu tô morando no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma grande bolha, assim, são várias bolhas e de difícil penetração, né? Então, eu costumo falar que é só a minha PF que mora lá, pela saúde mental, porque a minha PJ, ela tá pelo Brasil, né? Ela tá por São Paulo, ela vai pro interior, ela vem para Londrina, porque tá muito difícil de trabalhar nos grandes centros. Exatamente por isso, entendeu? As leis de incentivos, elas existem, elas auxiliam muito, mas é muita gente para concorrer. Essa trajetória sua, teatro, TV, cinema, é interessante, porque você ter atuado é muito legal, de você saber o que fazer para, em cima do palco, você saber aquilo que cobrar, né? Sim, exatamente. O teatro, ele moldou, né, a minha trajetória, ele me moldou como pessoa. E aqui na UEL, a gente sabe, né, que o curso de artes cênicas aqui, ele é um curso muito completo. Então, ele te forma não só para atuação, para diversas áreas, inclusive a área técnica, como o Dan falou, né, que é pulsante aqui na cidade, né, de você poder produzir, de você poder auxiliar os teus colegas, né, então você sai da faculdade sabendo subir numa escada, montar uma luz, operar um som, recursos. Isso é importante, Isso não é importante demais. Olha como é importante vocês comentarem sobre isso, porque às vezes, Banco Dan, ele já veio, né, picando fio há bastante tempo, né, como produtor, né? O Grota também. Porque às vezes a pessoa acha que ela vai integrar cinema, TV, teatro apenas com a interpretação. Perfeito, seria sensacional. Ok, vamos lá. Só que abrir e furar essas bolhas, se você entender um pouco mais do processo, e esse curso dá isso, cara, é um grande facilitador, porque às vezes você entra no espetáculo, você entra numa produção pela porta dos fundos. Total. Não é verdade? Não é? E é uma característica muito do interior também, da produção cultural no interior, que possibilita, e é uma faca de dois gumes, né? Porque acho que no interior o audiovisual é o que melhor compartimenta as funções, né? Não sobrecarrega tantos profissionais, apesar de terem todos muito sobrecarregados. Mas no interior a gente faz muito de tudo, né? Você está com o seu projeto, você está com o seu trabalho, com o seu espetáculo, com sua música, independente da sua linguagem, você tem que fazer um pouco de tudo. Você vai montar a sua própria luz, vai afinar a sua própria luz, vai passar seu próprio verba. som, vai chamar, aí o técnico aparece só na hora, aí você já varre o chão, já passa um pano, já ou eu vou piorar, ou faz vou melhorar. a produção. Assessoria de imprensa, fotografia. Exatamente, você faz receber um pouco os convidados. o que é, por muitas vezes, e ainda ser limitador. engraçado no final. Sim, tem que seria chegar e papel fazer do- como ir. É verdade, depois de tudo isso, né? Briga com o produtor, briga com o coreógrafo, briga com a imprensa, briga com o patrocinador, briga com todo mundo, chega em cima do palco, aí ele fecha os olhos e começa a dar risada. Não é verdade? Mas da minha experiência, a Marisa pode falar melhor do que eu sobre isso, uma experiência em grandes centros, né, porque também a nossa profissão tem permitido isso, a gente também mora em Londrina, por uma questão de rede de apoio também, da familiar, com a minha família, mas trabalhamos em grandes centros também, saímos daqui para fazer outros trabalhos, e você poder chegar num lugar com uma experiência um pouco mais ampla, mais complexa, faz uma diferença, você não ficar perdido num set, você não chegar numa produção de teatro e você não saber o seu tempo de passar as coisas, saber respeitar os profissionais que estão envolvidos, você poder chegar, às vezes, pela porta do fundo, fazer uma cenotécnica, fazendo uma contra-regragem, entrar numa produção e aí começar a expandir a sua atuação. Vai galgando. Eu imagino, você pega numa superprodução, né, Grota? Superprodução. E aí você queria ir para o palco, perfeito. Mas o fato de você entrar nessa superprodução pela porta do fundo, vai devagarzinho, fazendo todo esse aspecto, que aí vocês deram nota A para o nosso curso de artes cênicas da universidade, que é perfeito, 100%. ótimo isso, é ótimo. Porque aí você evidencia o curso, evidencia os professores, e eles entregam para profissionais como vocês, hoje, diretores e produtores, aqueles alunos que, cara, entendem um pouco mais do que apenas a atuação, porque já atuar já é uma classificação extremamente importante.
Na verdade, não é fácil, porque você tem que estudar, você tem que, enfim, trabalhar para aquela sua atuação. Agora, entender esse manejo com o palco, com o set, é importantíssimo. Só apontando que eu não gostaria de romantizar, não é isso. Eu não tô falando que a sobrecarga é positiva. Eu tô tentando observar a realidade e o que dela é positivo, pode ser positivo, né? Porque também a sobrecarga do produtor cultural independente no interior é um fato, né? A gente tá sempre, como a Marisa falou, você tem que resolver todos os problemas, chegar no palco e sorrir. Não é, isso não necessariamente é algo romântico e positivo, mas nós temos uma produção forte no interior, uma produção complexa e muito capacitada. E muito vitoriosa. Isso te dá independência, né? Você ser dono do seu próprio trabalho, isso é muito bom, você poder ter essa independência em todas as áreas, sabe? Mesmo você estando na bolha artística, você saber fazer um pouquinho de tudo. Quando eu cheguei para um grande centro, eu fui primeiro para São Paulo, né? E aí eu fui com a cara e com a coragem e com toda a bagagem que eu aprendi daqui. Então eu falei, eu posso fazer de tudo. Eu tenho essa capacidade de fazer de tudo. Foi a minha percepção. E aí eu saí mandando e-mail para todos os grupos que eu gostaria de trabalhar de São Paulo. Oi, eu sou a Marilis, eu me formei na UEL, eu faço isso, eu posso atuar em qualquer área, me dá uma oportunidade. Foi assim. Exatamente assim. Exatamente assim. E aí eu recebi uma ligação de uma produtora de São Paulo, Cris Onzini, e falou, eu tava no trem, chegando em Osasco, que é onde eu morava. Porque a casa dos meus avós era em Osasco, então para mim foi facilitador morar lá. E aí ela falou assim, oi, recebi seu e-mail através de um contato, eu vi que você tá chegando na cidade, me indicaram você não quer trabalhar comigo? Eu tô com uma produção com os Titãs. Falei, sim. Não, eu não sabia. Não sabia. Titãs, achei que poderia ser qualquer outra coisa, menos a banda. Não tinha ligado. Eu falei, Titãs, deve ser algum espetáculo infantil, os Titãs, tudo mais. Quando eu cheguei, eu estava com os caras. E aí foi o meu primeiro trabalho profissional em São Paulo. Uma outra retrospectiva muito interessante chama-se Os Impactos dos Jogos de Azar, com Alessandra Dil, Simone Oliani e Acauã Galdino Vieira Silva. Os impactos dos jogos de azar na vida de todos nós, de jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade, a dependência dos jogos de azar. Tem gente, eu lembro ainda de muita gente que falou assim, mas meu avô perdeu tudo na mesa de um bar, meu pai queimou tudo que a gente tinha jogando, e essas coisas existem ainda, viu? E agora os jogos de azar, esses novos jogos de azar, né? Então antigamente eram os mais velhos e hoje os mais novos também. Então atenção todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje é um bate-papo muito aprofundado, né? Às vezes não dá tempo da gente chegar a todas as questões, mas é muito importante. Para vocês três, quando é que apostas deixam de ser só uma brincadeira e viram realmente um problema na vida da pessoa? Pode começar com você, Acauã. Quando é que as apostas deixam de ser só uma brincadeira e viram realmente um problema na vida da pessoa? Marcão, a gente costuma dizer que tem um ciclo, né? Que é o ciclo da vitória, da perda e do desespero, que é a fase onde você tenta recuperar as perdas, né? Mas eu acho que um dos critérios clínicos que a gente tem utilizado é de quando a aposta ela começa a se tornar uma maneira de regular algumas emoções, né? Seja para regular a ansiedade, seja para regular tristeza, tédio, né? Então, os jogadores eles vão desenvolvendo essa ferramenta, né? Que é uma maneira que acaba sendo prejudicial, né? As pessoas elas regulam suas emoções de diversas maneiras, algumas mais saudáveis, como dormir, por exemplo, comer, talvez. E acaba acontecendo isso no repertório desses jogadores. Eu acho que esse é um dos grandes critérios. Alessandra? Eu penso que, além desse que o Acauã nos traz, né, os prejuízos que estão relacionados à forma de jogar, a relação que se estabelece com o jogar, que passa desse jogar brincar,
né, de realmente recreativo para o que nós chamamos de patológico, que antes era chamado de ludopatia. Esse nome eu até acho feio, né? E muito aumenta estigma, né? Hoje a gente chama de transtornos por jogos, né? TJ, e é prejuízo dos mais diversos, né? Que as mídias têm batido isso todos os dias e nós nos estudos mostrando relacionado a aumento de risco de suicídio, divórcio, alteração do sono, solidão, indo para o INSS, taxas de desemprego, associado a comer em exagero ou não comer por conta do jogo, então alteração do apetite. E óbvio, quem tem um jogador patológico dentro de casa vai entender o que a gente vai conversar aqui, porque é um fenômeno que afeta toda uma família, não somente o indivíduo. Então, a família, refém de uma situação dessa, perde toda os seus investimentos, a sua construção financeira, né? E afetiva e relacional por conta desse desgaste que é ter essa situação dentro de casa. Simone. Incrível que quando ainda é brincadeira, já começa a aparecer alguns sintomas que as pessoas não percebem, que é esse isolamento, acaba... na realidade, eu não estou isolado porque eu estou conversando no jogo, eu estou fazendo apostas no jogo. Tenho amigos. Eu tenho amigos. Montão de gente, tudo amigo, né? Sim, na realidade não, né? Mas a pessoa acaba se escondendo dos problemas dentro das apostas e do jogo e, além de tentar regular as ansiedades e depressão, na realidade há um processo de fuga dos problemas que vivenciam. E isto vai acarretar mais problemas, como a Alessandra e o Cauã colocaram, de perdas financeiras, de prejuízos profissionais, porque a pessoa não tem mais atenção e concentração no trabalho e acaba tendo uma produtividade prejudicada. Na realidade, a vida passa a girar em torno do jogo e o prejuízo para toda esta família é um prejuízo em que a pessoa passa a manipular, a mentir, a trazer mais transtornos e o caos se instala dentro daquele grupo familiar. Os amigos se afastam porque ele começa a pedir dinheiro emprestado, começa a se envolver com problemas de emprestar de agiota. O caos se instala até ter problemas mais graves, porque começa a fazer contas em vários bancos para pedir dinheiro emprestado para os bancos, e daí a bola de neve vira um caos. Por isso que, no final, uma das coisas que acontece é a ideação suicida, que o caos já está instalado e precisa daí de uma ajuda técnica especializada para poder realmente sair desta. Eu percebo que jogos, e a gente está falando sobre vários jogos, né? Ultimamente os mais tecnológicos, né? Mas até simples jogos de bares, né? Também eu percebo que as pessoas estão se aprofundando cada vez mais. E às vezes não tem nada a ver com a bebida alcoólica. Às vezes tem gente que joga, né? Joga muito, joga de uma forma costumaz, e ele não está ligado nem droga e não está ligado à bebida. Também muita gente que se isola dentro de um quarto, num recinto, também não está se drogando. Porque você fala, não, mas isso aí é inofensivo, porque essa pessoa não está se drogando, ela está apenas jogando. E a preocupação, às vezes, é porque ela fica muito tempo na frente do computador, vai fazer mal para os olhos. Olha, coloca um óculos, mas agora ele está passando colírio, ele está colocando óculos e não vai dar problema nenhum na vista dele. Eu percebo alguns pais comentando sobre isso. A profundidade desse problema é muito maior, né, Alessandra? Não tem nada a ver nem com aquilo que a pessoa está ingerindo, se é droga, se é bebida. É o psicológico mesmo, né? Mas, Marcão, é importante a gente falar que aqui a comorbidade, ou seja, a associação ou dependência cruzada, como a gente usa na nossa prática do dia a dia, é muito prevalente. E muitas vezes esse jogador patológico ele vai buscar ajuda, ou o que emerge que a família vê é o consumo de álcool e não o jogo.
é o não dormir, ou então, né, o uso de cocaína. Exatamente. Né? Mas, na verdade, chega pra gente muitas vezes com o uso de álcool, que essa dobradinha é muito comum, né? Transtorno por jogo, de azar, ou eu aposto em cavalo, eu jogo no jogo do bicho, eu tô viciado na raspadinha, né? Ou então eu viajo para cassino, eu sou uma pessoa que frequenta cassino muito, né? Das maquininhas, né? E ela tá fumando, ela tá bebendo. Então, essa dobradinha com o uso de substância é muito comum, mas a gente também tem outras comorbidades psiquiátricas aí. E a família, ela só vai descobrir, é isso que é o interessante do jogo, que demora muitas vezes, porque é impressionante como ontem eu falei, as pessoas, de repente aparece na sua casa um Porsche, o seu filho comprou um Porsche e você não perguntou de onde veio isso? Porque ele ainda está na fase da vitória, né? Que ele está ganhando. Então, eu sou inteligente, eu descobri as cognições distorcidas aqui. Eu descobri como essa máquina funciona, eu descobri qual é a lógica desse jogo. Então, eu tô, né, assim, achando que eu sou o cara super esperto, que se o jogo chama de azar e não de sorte, tá aí já a pegadinha, né? E ele tá super empolgado e ganhando e tal, e daqui a pouco ele começa a perder, óbvio, porque é simplesmente, né, ele não tem essa habilidade que ele pensa ter, porque ele tá contra, né, uma máquina, muitas vezes, que não tá para dar dinheiro para ele, obviamente. E aí os pais não se perguntam como é que essa coisa apareceu na sua casa. Então, eu acho que aqui é um alerta também, que os pais ficam achando que meu filho é super sortudo, ele ganhou, e você não quer saber de onde veio esse dinheiro? Exatamente. E também tem o seguinte, a gente percebe que a vulnerabilidade, às vezes, está no afastamento dos pais mesmo, né? Porque o isolamento disso dentro de um quarto, o isolamento de jogos, porque o jogo ele traz um relacionamento até para as pessoas mais tímidas. Não é? Então, às vezes, é uma aproximação. Estou jogando com pessoas do mundo inteiro, né, Simone? Sim. Estou aqui com vários amigos meus. Ele sempre está conversando com o pessoal. Os dias atrás, até foi uma situação familiar. Que bacana. O sobrinho está aqui, ele está conversando com o pessoal na Itália. Olha, ele está conversando com o pessoal no Uruguai. Olha que bacana esse relacionamento internacional. Bacana. Quanto tempo que ele está aí? 8 horas. Não, para. Às vezes mais. Às vezes mais. Já vi relato de 16 horas. Sem levantar para comer. Impressionante. E sem levantar para ir no banheiro. Os pais, de repente, perceberam que alguma coisa estava acontecendo e ele estava lá há muito tempo. E muitas vezes troca a noite pelo dia, porque não consegue parar. É importante destacar que no começo você disse, pode ser recreativo, porque está jogando com os amigos e nem tem bebida. Mas o jogo vai funcionar ativando o ciclo dopaminérgico semelhante à dependência de substância. Ele vai funcionar desse jeito e é aí que tem o problema. Porque a gente, inclusive, vai tratar e trabalhar com dependência de jogos muito parecido com o que a gente trabalha com dependência de substância. E pode ser que aparentemente os pais não saibam, mas a dependência de substância também já está instalada. Jogando pôquer ao vivo ou online, jogando... Ou as criptomoedas, né? Isso. Seja qual for o jogo, vai funcionar no cérebro, no circuito dopaminérgico. E é importante a gente saber que, uma vez instalada esse ciclo de prazer, de busca de prazer, as pessoas acabam não percebendo que entraram numa zona de risco. Acham que ainda estão no controle. Só vão perceber quando o quadro está grave demais. Não porque apareceu um Porsche na garagem, mas porque apareceu um rombo financeiro. E incrível que os pais não estão percebendo, porque eu quero jogar Roblox e cadastrou para a criança o cartão do pai para o filho acionar o dinheirinho do jogo. E eu estou falando de um joguinho que aparentemente é simples e ingênuo, que é porque é para criança, mas
os pais estão favorecendo com que ele passe a comprar coisas do jogo, e daí aparece uma outra comorbidade, que é a compra compulsiva, que pode estar também associado com o jogo patológico. Marcão, puxando essa parte da socialização, tem um fenômeno que a gente vive hoje, que é a era das mentorias e dos coaches. E isso chegou também nesse mundo das apostas, né? Então o que acontece? Os jogadores, eles procuram mentores que prometem que vão ensinar eles a vencer o sistema, a ganhar, né? Tem uma coisa, puxando o que a Alessandra comentou, que a gente chama de viés do jogador, que é essa crença de que ele consegue vencer o sistema. E o que acontece? Talvez alguns jogadores, de fato, tenham conseguido manipular alguns algoritmos. Só que as bets, as casas, elas estão preparadas para esses jogadores. Então é mais ou menos como se fosse aquele jogador que vai no cassino físico e ele tem uma memória mnemônica, ele decora cartas. E aí as câmeras... Como que é o nome da memória? Eu acho que memória mnemônica, se eu não me engano. Posso estar enganado. Essa é boa, hein? Ele decora cartas, né? Então as câmeras veem e aí os seguranças retiram ele do cassino. As casas de apostas fazem isso também. Então, quando elas identificam um comportamento de aposta suspeito, vamos chamar assim, eles começam a bloquear as apostas daquele jogador, com notificações diversas. Eu já ouvi esses relatos em atendimentos e a gente não sabe, né, se de fato eles tinham descoberto uma maneira de manipular o sistema ou não. É até provável que sim, porque existem pessoas muito inteligentes, muito astutas, né? Só que eles não conseguem continuar, porque os algoritmos estão preparados para bloquear. E aí eles continuam tentando buscar aquilo. E aí eles vão desenvolvendo uma estereotipia, uma ritualística. Porque, deu certo quando eu apostava só de 50 em 50 centavos, o algoritmo não percebia. Aí ele começa a tentar outra estratégia. Eu vou tentar agora fazer uma aposta às 6 da manhã, a outra meio-dia e a outra às 6 da tarde. A cada 6 horas, talvez o algoritmo não vai pegar. E eles começam a desenvolver esse tipo de crença. Temos uma outra retrospectiva muito interessante, chama-se Raízes Caipiras, com o René Faria e o Siqueira Martins. Muitas histórias das músicas caipiras. Essas raízes das músicas caipiras é sensacional. O René Faria é um grande pesquisador e o Siqueira Martins é o Siqueira Martins, que todo mundo conhece e sabe que é excepcionalmente importante a vida do Siqueira Martins dentro da música sertaneja também. Ô Siqueira, no fundo é a mesma coisa, é uma prosa. É uma prosa, né, René? É um bate-papo. Um bate-papo. Ô Siqueira, deixa eu falar um negócio pra você. Você revela quantos anos você tem, não? Assim, você continua... Com a maior honra. Hã? Com a maior honra, Você com sabe alegria. O Siqueira é um cara vaidoso, cara. Bicho, ele só não Olha, tem cabelo, eu mas tenho ele é a um cara honra de vaidoso. dizer que já vivi mais do que vocês aqui. E que toda a sua equipe, nenhum deles tem a minha idade. Quantos anos? 77 anos. 77 anos. Quanto tempo ele não deu? Completado no dia 12 de abril de 1948, foi que nasci, às 8 horas da manhã, na Fazenda Santa Augusta, Franca, município de Franca, cidadezinha que hoje é cidade, mas era um distrito, São José da Bela Vista, Você nasceu na roça. na roça. A parteira lá cuidando de mim. Depois eu conheci a parteira e ela era Você nasceu de mãe. parteira. Conheci a parteira do Siqueira Você Martins. nasceu de parteira. De parteira. Na roça, naquele tempo não existia o Vai pro negócio. médico, nada, não. Não, um negócio no sítio, na fazenda, lá nas bibocas, naquele mundo afora, pelo amor de Deus. E conheci depois a parteira, que era mãe do meu cunhado. Veio depois, casou-se com a minha irmã. Que maravilha. E essa parteira tornou-se a minha madrinha também. A parteira virou sua madrinha? Virou, batizou Siqueira também. Olha que maravilha. Em vez de pagamento, os caras já chamavam, né? Falavam, parteiro, você não precisa cobrar nada não, tal. Fica aqui parente nosso. As tal. amizades, ô Marcão, eu quero pedir licença a você e a todos que estão nos vendo ou ouvindo neste instante, que às vezes a gente se emociona. E já comecei assim. Aquele tempo, o René morava lá num canto, na colônia, você morava na ponta da outra colônia, sei lá, no sítio, longe. Quem matava um porquinho dividia com todo o pessoal. Isso a gente lembra e vivia esse tempo. Dividia, né? Tudo dividia, né? A sobrevivência das pessoas dependia da outra pessoa, do outro vizinho, não é? É uma amizade que
muito sincera que existia antigamente. Muito transparente, muito amiga, muito solidária. Não se entregava documento, né? Era no fio do Ah. bigode, né, Siqueira? Meu fio de bigode. Fio de Falou, bigode. cumpriu. Com frio, né? Ô, Siqueira, naquela época já, que influência você teve? Quem foi a pessoa? Papai, o papai fazia o quê? A mamãe fazia o quê naquela época? Vamos começar lá atrás. O meu pai, trabalhava na roça, no sítio, na fazenda, derrubando mata, plantando arroz, plantando feijão e colhendo milho. E com 7 aninhos ele já começava a trabalhar para ajudar a família. Era uma família muito numerosa. E meu pai foi violeiro, ele herdou do pai dele, que também era violeiro, meu avô, chamava-se José Quintino de Siqueira. Esse era o meu avô, que era violeiro. O pai aprendeu a tocar viola. Eu nasci vendo a viola tocar. Nos braços, mamãe me embalava, na viola o pai tocava uma canção para que eu pudesse dormir. É mesmo? Era Desde aquela época. Daquela época. Eu trabalhei muito na roça, em usina de cana, em depósito de adubo, em oficina de mecânico torneiro, e servente de pedreiro, pintor de prédio, de Ô, parede. Siqueira, isso aí até mais ou menos quantos anos da sua vida? 15 anos, 16 anos, mais ou menos? Ou mais? Até os 14, 15 anos. Depois viemos para a cidade, né? Mas a influência do rádio em mim nasceu desde a infância, desde a enxada, carpindo arroz, colhendo arroz. Hoje a gente vê na internet o povo batendo arroz. Você lembra disso? Não, eu só lembro como fiz. Participei. Tava lá, né? Mas Ô, tá bom. Ô, Renê, a sua vida dedicada à música caipira começa... Aqui eu já percebi que o Siqueira é de berço mesmo, né? Vai lá na parteira, divide um porquinho, uma galinha, né? Um saco de milho, né? As pessoas se cotizavam naquela época, né? É uma grande sobrevivência, né? Você não tinha nada mais do que o relacionamento ser ligado em você doar, porque também você recebia da pessoa essa doação. E aí o bichinho nasce de parteira, depois vira parente da parteira. Você vê que o cara já começou a fazer negócio desde pequenininho, né, cara? Já fez a negociação lá com a parteira, então já virou parente, né? E aí a música começou na vida dele desde pequenininho. E com você, amigo Renê? Então, na realidade, eu nasci em Arapongas, né? E a gente também morava num local bem simples, né? Que não tinha estrutura nenhuma, como asfalto, enfim. E só tinha fazendas ao lado aí da nossa residência, né? E aí a gente começava, como criança, né? A caçar, a pescar, descer aqueles riozinhos que não existe mais, pegar a peneira e bater no peneira, né, Siqueira? Comendo os peixinhos durante a pescaria. Lambari. Os lambarizinhos, né? Enfim. E aí também, como criança, né? No meio rural, pegava estilingue, entrava naquelas mata, café, né, na época era, né, depois, na década de 70, já veio, 74 mais ou menos, já veio soja, né, e a minha infância foi voltada nisso aí. A minha mãe, ela veio do Rio de Janeiro, minha mãe, para você ter, assim, eu não gosto dessa palavra, ter uma ideia, né, que todo mundo usa, é para você ter uma ideia, né, mas vamos mudar um pouquinho esse termo, né. Justamente ela acabou casando e vindo para o Paraná, mas ela fez um filme lá no Rio de Janeiro, As 7 Lendas da Amazônia, e passou no cinema, e eu estou atrás desse filme faz tempo, e eu não estou conseguindo, verdade. Aí no colégio dela lá, que ela era de Niterói, aí ela acabou vindo aqui para o Paraná, né? Aí talvez até o Siqueira lembra da minha mãe, eu acho que eu nunca perguntei isso para ele, mas minha mãe fez a propaganda, lançou as farinha pinduca. Você tá brincando? Verdade, minha mãe fazia propaganda ali em Grande Apucarana, farinha pinduca. Justo, Casa Rosa também, então ela fazia muita propaganda, minha mãe. Mas ela foi uma batalhadora, eu acho que daí que surgiu tudo o que eu sou, né, a nível de resgate do folclore, da história. Misturou um pouco disso, né, Renê? Sim. Vem ali de casa, né, Siqueira? Vem do sítio, vem pelo respeito pela mãe, a mãe é artista. Não é assim, né? Porque de que forma assim? Como é que você torna? O Renê, ele é um pesquisador, né? Montando museu, ele tem na vida dele a memória caipira, gosta, e é um cara mais novo. O Siqueira vem lá de trás também, da roça, eu acho que isso incorpora um pouco na pessoa e é um pouco da devolutiva que a gente entrega para a sociedade. O Siqueira faz disso, logicamente, né? O trabalho dele, né? A vida dele, comercial. Sim, e você não, você também já foi para trabalhar numa grande instituição bancária, não é? Não fez disso o seu ganha-pão, mas vocês dois são ligados,
não é verdade? A música. Do gosto, a música. E Sim. principalmente a música caipira. Sim. né? E o que é bacana, Marcão, que essas experiências, né, Siqueira, que a gente da roça, por exemplo, às vezes eu comento, as pessoas não acreditam, né? Porque, né, às vezes hoje a gente é formado, tem uma pós-graduação, mas eu fui boia fria, trabalhei em boia fria, né? Já colhi muito soja na mão quando surgiu a máquina colheitadeira, nem todo mundo tinha, então a gente juntava uns montes assim de várias fazendas, vários sítios, para poder ter ali o acesso ao caminhão, né? Então, tá aí, ó. era isso aí. Tá aí, Na tá nossa vendo? infância era isso aí. Não fugiu muito não, né, Siqueira, tá vendo? Não, Tinha também essa na essa área. pegada, tava na área. Ele gosta de música sertaneja, música caipira. Gosta, né, cara? Ô, Siqueira, sua trajetória no rádio começou ainda em 66. Naquele tempo, como a música caipira chegava até o público e qual que era a reação dos ouvintes? Eu imagino que eram os grandes artistas de época, né? Você tinha as vozes. Eu conseguia identificar o Celestino, eu conseguia. Meus pais falavam assim: ó, esse aqui que está cantando é tal pessoa. Inesita, ó, esse aqui é a voz da Inesita Barroso, hein? Você entendeu? Então a gente conseguia identificar, porque não tinha televisão. Você Exato. conseguia identificar pela voz, né? Bom, o rádio em mim, a música a vida toda, mas o rádio desde muito garoto, era só o rádio que tinha. Diversão de quem morava na roça ou na cidade era só rádio mesmo, principalmente no interior. São Paulo e Rio de Janeiro já existiam canais de televisão já há mais tempo, né? Mas local, era ali. E eu vivia imitando locutores de rádio, eu nasci com rádio na cabeça. E aí eu fiz um curso de técnico em contabilidade e meu sobrinho fez um curso de técnico em eletrônica. E ele montou uma rádio pequenininha que o técnico o engenheiro chamavam de galena. Eu não sei se ainda hoje é esse nome. E ele montou aquele transmissorzinho, pegava num 1,5 km em volta da casa onde eu morava, e aí nós fazíamos rádio o dia inteiro ali. Você só Coloquei incomodava um os nome na vizinhos. Né? emissora, Ah, você colocou o nome na emissora? Sociedade Rádio Clube Universal de São Luís do Maranhão. Isso na minha, eu tinha uns 14, 15 anos. Da sua inocência lá, né? É, Não tinha nada a ver com o Maranhão. não tinha nada a ver, não sei, lá com o Maranhão, uma rádio que pegava 1,5 km em volta de nós. Rodava era- a música Era o sertaneja dia nome, era o inteiro. nome que era bonito. Como que era o nome da rádio sua? que você criou? Sociedade Rádio Clube Universal de São Luís do Maranhão, E isso em Franca, em Franca. na roça de Franca. Não, eu já estava na cidade. Ah, já estava na cidade de Franca, né? 14, 15 anos. E eu eu decorava os prefixos de rádio. Por exemplo, PRG2, Rádio Tupi de São Paulo. PRG9, Rádio Nacional de São Paulo. PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Onde eu trabalhei, PRB5, Rádio Clube Hertz de Franca. E por aí vai. Quando dava na hora da Voz do Brasil, eu estou lá o dia inteirinho ouvia, não estou trabalhando, estou ouvindo as emissoras de rádio, os locutores. E eu tinha a mania de ficar tentando imitar, né? Aí teve uma ocasião que o Roberto Carlos lançou uma música, mas isso foi bem mais para cá. Depois eu falo do Roberto Carlos. Me lembra isso aí, essa história. Mas, então, eu vivia imitando. Dava na hora do Brasil, ao encerrava a hora da Voz do Brasil. Já te falei isso, né? O locutor do rádio falava Não me assim. lembro. E desta forma, a Agência Nacional, órgão do Gabinete Civil da Presidência da República, falando diretamente da Praça dos Três Poderes, numa esplanada dos ministérios em Brasília, neste momento encerra mais uma audição de A Voz do Brasil. Senhores ouvintes, boa noite. Isso eu acompanhava de E perto. aí você Era imitava. a minha vida, e vivia imitando, decorando, gostando. E os outros trabalhando, às vezes pintando uma parede, falando sozinho. Os caras, esse menino é meio doido. Falei, não, um dia eu vou falar numa rádio. Era um sonho meu, desde criança, desde garoto. E aí, um dia, meu irmão mais velho me levou na rádio em Franca. Falou com o locutor sertanejo. Me dá uma chance para ajudar ele lá. E aí eu entrei para ler as cartinhas para ele, que naquele tempo era só carta. Você Isso em não Franca, né? Isso em Franca. Franca. Na PRB5, onde eu falei a primeira vez no rádio. Lá eu fiquei 3 anos ajudando ele, ajudando o apresentador titular, não tinha compromisso nenhum com a emissora. Você ia para a escola naquela época ou não? Sim, à noite, não, já estava estudando à noite. Já Fiz fazia. o exército em Franca, Ah, com 18 anos, você viu o exército? aí com 18 anos, é a idade, né? 1967. Mas aí eu já estava ajudando o rapaz lá de manhã, ou então à tardinha. Trabalhava durante o dia e à tarde ia para lá. Estudava à noite. Bom,
E aí apareceu na Rádio Cultura de Ribeirão Preto um cidadão que era gerente da rádio, era Emissoras Coligadas na época. Tem radialistas em Londrina que conhecem toda essa história das coligadas que pertenceu a elas. Entendeu? Gente nossa, famosa aqui. Ele tinha 32 emissoras de rádio na época. Era Ulisses Newton Guimarães, era o dono das 32 emissoras. E a Cultura de Ribeirão era uma delas. E ele falou com o titular do programa que precisava de um apresentador em Ribeirão Preto. O titular do programa, que está vivo até hoje, tem 90 e poucos anos. Eu vou lá em Franca, visito ele, já gravei mensagem dele no programa para agradecer. Foi com ele que tudo começou. E ele falou, olha, leva o Siqueira, esse menino aí. Mas uma carinha de muito novo, e eu acho que não confiou muito. Ele falou para o outro, e eu percebendo meio de longe, né? Mas esse menino aí sabe, não, ele faz bem feito, pode, ele fica na minha. Eu saio de férias, ele fica aí. Ele que faz. E aí ele arriscou me levar para Ribeirão. Eu cidade fui muito contratado, maior, né? Fui contratado a primeira vez com a carteira profissional assinada em Ribeirão Preto, Rádio Cultura de Ribeirão Preto. Uma das emissoras coligadas. Aqui em Londrina era antigamente Rádio Clube AM, que era das emissoras coligadas aqui. Naquela época só M. Só AM. Não Só tinha. A FM. Não sei se São Paulo ou Rio de Janeiro, mas acho que não. Era só AM mesmo, né? E o que tocava na época? Olha, a música sertaneja ela foi muito, como eu diria, preconceituosos. As pessoas preconceituosas não gostavam de música sertaneja. Só rodava de madrugada ou então, no máximo, a rádio tinha um programa de manhã ou à tarde. A música sertaneja era tida como música caipira, que o caipira, mas num termo pejorativo. Entendi. Sabe? Isso, música caipira, o que é isso? Mas depois foi avançando, né? Eu até fico feliz quando vejo garotos, meninas, jovens, dedilhando com exímia experiência na viola. Dedilhar com Mas tradição. você vivenciou, olha, Renê, é coisa de mulher. Você vivenciou, Siqueira, o preconceito da música sertaneja. No comecinho. Sertaneja. Nossa, foi muito tempo. E aí, era muito raro, porque eu me lembro Muito raro ouvir uma de música. estudar que eram as músicas, música popular brasileira, as músicas internacionais, a chamada baba, né, que tocava o tempo todo nas rádios, né? Sim, Marcão. E o que é bacana, Siqueira, só complementando, assim, que se você pegar, assim, por exemplo, da década de 40, 45 até a década Digamos de até quase 70. 1970, 98% dos jornais das revistas eram focadas na música popular Exato. e não na música caipira. Exatamente. O que a gente via muito, assim, né, como a gente, um pouco, né, desse conhecimento da parte da história, é que falava-se muito, as duplas mais comentadas era Tunico e Tinoco, né, a nossa querida Inesita Barroso, né, era o que se mais chamava o público para a leitura, era essa. Então, e se você pega uma revista de 50 páginas, você encontra meia página só de música caipira. De época quando a revista era o Sim, grande... perfeito. Não Era o tinha... grande veículo de comunicação, né? Justo, perfeito. A não ser alguma coleção que, tipo, a Era do Rádio, por exemplo, que eu acho que teve mais de 1000 exemplares, eu devo ter umas 80 dentre elas que falam alguma coisa de música caipira, porque realmente não era pejorativo mesmo, Renê, nesse sentido. Qual que é o início da música caipira no Brasil? O início que você tem como estudioso e o Siqueira tem quase vivenciado isso. Então, Não, porque é bem antes, né, Siqueira? Não quero te dar tanta idade assim. Diga aí. Marcão, na realidade, assim, o Siqueira, a gente brinca muito, né, com aquelas cantigas de rodas, né, no século XIX, no final do século XIX, XVIII, né? Então era bacana isso, que já falavam, né, em vários termos, né, tipo meu boi, bumbá e aí tudo mais, né? Aí comentam-se também que Luar do Sertão é uma música caipira, né? Por exemplo, foi gravada por Eduardo das Neves em 1914, né? Por exemplo, e ela é uma toada, o ritmo dela já saiu no disco como toada sertaneja. Mas só que a música caipira, assim, realmente a nível de gravação, de estudioso, porque em 1910, Cornélio Pires que começou a editar alguns livros, o grande Cornélio Pires, né?
historiador, enfim. Só para completar, Sim. O Cornélio Pires foi quem trouxe para o rádio, em São Paulo, um primeiro programa sertanejo, com dupla sertaneja da época. Sim. Cornélio Pires. Já tem revista contando Isso. a vida do Cornélio Pires Isso. todinho. Vocês dois citaram revista, né? Você esquece, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora, revista era o grande veículo de época, né? Exato. Mais até com os jornais, porque a revista, você namorava com as revistas, você ficava ali o tempo todo, lendo, colecionando, né? Ela ficava um pouco mais eterna. O jornal, normalmente, ele era diário. Sim, agora, a perfeito. revista não, a revista eternizava, você colecionava as revistas. E saiu numa capa de revista, ou saiu uma página inteira da revista, era sucesso no Brasil Sim, inteiro. e a maioria das duplas, né, Siqueira? Eu até gostaria de fazer uma menção, né, que poderia, assim, ter aquelas modinhas sertanejas, podia ter até dos radialistas, né, Siqueira? As duplas Seria- imprimiam o livretinho Com as músicas. com as né? músicas deles. Zico Zeca, Tônico Tinoco, Liu e Léo, Zico Liu e Zeca, Léo, Raul Torres de Florencio, Vieira e Vieirinho, enfim. Vieirinha. Fazia letra nos livrinhos? Eles imprimiam os livros com os livretinhos. Eu tenho em casa. Luizinho Limeira e Zezinha, eu tenho um livrinho de Luizinho Limeira e Zezinha, tem um do Nelson Gonçalves também. Sim. Sou muito fã do Roberto Nelson Carlos, Gonçalves. enfim. Livros, bibliotecas e escritores, com o Frederico Garcia Fernandes, Domingos Pellegrini e Márcia Batista de Oliveira. Esses três deram um show. Meu muito obrigado pela presença do aclamado, do conhecidíssimo Domingos Pellegrini, estar aqui junto com a Márcia e junto com o Frederico. Livros, bibliotecas e escritores da cidade de Londrina. Amigo Domingos, você nasceu em 49 em Londrina, portanto tem lembrança da Londrina, capital mundial do café. Esse sentido que essa cidade deu naquela época. Então Londrina veio 1930, 40, 50, 60, 70. Aí ela cresce, fica pujante, não é muito dinheiro, os bancos vêm para cá, não é? A Real vem com os seus aviões para cá, né? Nós temos aí a Vila Matos, né? Tantos causos nessa cidade, e aí, de repente, tem aquela catástrofe, né? Um pouquinho da Londrina de antes, essa Londrina de antes era verdadeiramente uma Londrina de muita pujança, não era? Sim, e isso começou há 100 milhões de anos atrás, quando derrames de lava vulcânica cobriram todo o norte do Paraná e essa lava, com o tempo, se transformou em terra vermelha. O café começou lá no Pará, no Brasil, e veio descendo pela Bahia, chegou em Minas Gerais, encontrou boa terra, encontrou muita gente para fazer o trabalho, porque o cafeicultura exige muito trabalho braçal, né? E depois desceu para o oeste do estado de São Paulo, a cafeicultura. Devastou o oeste do estado de São Paulo, mas não perceberam que a terra de São Paulo é arenosa. E o café ali durava 15 anos, um pé de café, produzia pouco. Então vieram para o norte do Paraná, né? E o norte do Paraná chegou a produzir mais café que todo o Brasil, foi o maior produtor de café do mundo, o norte do Paraná, e num tempo em que o café era muito valorizado. Então nós realmente tínhamos dinheiro aqui dinheiro corria, como diziam na minha infância. Eu me lembro que eu saía da pensão Alto Paraná do meu pai, né, da minha mãe, que era diante do salão regente do meu pai, ali na Rua Maranhão, um quarteirão e meio para baixo do Cine Rio Verde, e em cada esquina tinha um camelô. Cheio de gente, rodeado de gente. Então eu me lembro de um camelô chamado Chico, né, o Chico Passarinho, que era muito amigo do meu pai, que um dia ele ficou sem dinheiro para comprar o que ele vendia, aquele saquinho cheio de coisa, um monte de bugiganga e tal. Ele falou, vou vender conversa. Foi para a esquina e começou a vender conversa, falando, eu tô aqui para conversar, para contar piada, para agradar vocês, e pode botando dinheiro do chapéu, tal. Tá E deu certo, ele arrecadou mais vendendo conversa do que quando ele vendia aquelas pacotagens dele lá. Entende? Então eu tive o prazer de ver essa Londrina assim, que era uma Londrina feérica mesmo, sabe? A gente via dinheiro para todo quanto é lado, sabe? As prostitutas saíam das casas de prostituição e vinham à tarde, que elas acordam à tarde, elas vinham para boutique, elas vinham para salão de cabeleireiro, elas vinham fazer as unhas, né? E movimentava o comércio. E as pessoas, até de classe média, andavam de charrete. Os biribas, que como eram chamados os táxis, eram para os muito ricos. E as prostitutas vinham de táxi para a cidade, entendeu? Era uma cidade diferente, sabe? Era feérica mesmo, é a palavra certa para Londrina naquele tempo, sabe? Eu imagino, porque a gente tem grandes livros que retratam tudo isso. William Santin mesmo escreveu um livro sobre os 90 anos de Londrina, e ele é saboroso, porque você consegue ver uma cidade que... Olha que coisa diferente.
quando você tem algumas outras cidades que se formaram, às vezes você fala, olha, aqui a gauchada predominou. Aqui são os mineiros, aqui são os paulistas. Aqui no Nordeste, aqui veio só os maranhenses. Em Londrina, 32 ou 33 etnias diferentes. Então você imagina, nesses restaurantes, nesses bares, em todos esses lugares, você dava de cara com russo, polonês, eslavo, portugueses, árabes, né, americanos, espanhóis. Olha que loucura isso. Como é que essa efervescência se deu? Porque aí as predominâncias de quem começou a construir as suas primeiras igrejas, não é verdade? Os seus primeiros casamentos em alguns lugares. Eu imagino essa cidade com tanta raça diferente convivendo. Não, era realmente uma coisa de se ver para acreditar, cara. Porque essas pessoas vieram da decadência do café no estado de São Paulo, e ali eles já eram pessoas de multinacionalidade. Era gente do mundo inteiro, né? Imigrantes. E também havia migrantes do Nordeste, da Bahia, né? Que também, então, gente do Brasil todo e do mundo inteiro se encontrava em Londrina. Era um caldeirão étnico impressionante. Então, eu me lembro que um negro passava na calçada da Pensão do Paraná, e um dia ele me viu brincando na calçada e falou, vou pegar esse menino e vou levar para... Não sei, um negócio assim, tipo um inferno, uma coisa assim, né? E eu fiquei muito assustado, comecei a chorar com aquilo. Esse homem agachou, ficou tão chateado de eu ter chorado, ter um negro. Eu tenho uma memória afetiva muito, muito especial em relação a esse homem. Olha que legal. Que ele me botou, ele agachou, botou um joelho no chão, me sentou no outro joelho dele e falou assim, não tenha medo de mim, porque eu sou preto sim, mas não sou diabo não. Eu lembro até hoje as palavras dele. Você era menininho? Eu era menininho, eu devia ter quantos? 5 anos de idade, uma das minhas primeiras lembranças. Olha Entende? só. Entende? E ninguém ali em volta estranhou daquele homem negro pegar um menino branco e colocar praticamente no colo do joelho. Por quê? Porque ali havia negros e mestiços em profusão, que eram os peões de roça que se hospedavam na pensão do meu pai. Entende? Como havia imigrantes. Entende? O homem que trabalhava na segunda cadeira da barbearia do meu pai, entende? Ele era alemão. Havia gente de todo quanto é raça. Então era uma convivência étnica, como eu acho que poucas vezes houve no mundo. O mundo deveria aprender com a história de Londrina esse detalhe interessante. Ô Márcio, professor, como que você avalia a importância, então, dessa cidade, né, que começa a ter a educação, começa a ter as suas bibliotecas, né, principalmente a biblioteca escolar, na formação do leitor? O que ela oferece que a sala de aula sozinha não consegue oferecer? A biblioteca, ela lá nos primórdios de Londrina, eu imagino que foi primeiro nas igrejas, junto com as igrejas, aí veio as primeiras escolas, depois disso a biblioteca, os livros que todo mundo... Você imaginou? Todo mundo trazendo seus livros para a primeira biblioteca? O alemão, quais livros que você tem? Italiano, quais livros que você tem? Como é que essa primeira biblioteca se constituiu? Provavelmente assim, não é verdade? Uma professora abnegada junto com a escola, não é verdade? Vão montar uma biblioteca, vai se montando essa biblioteca trilingüe, não é verdade? Verdade. Olha, eu sou filha da biblioteca, né? Porque a minha mãe, muito simples, né? Sempre trabalhava e eu ia para a biblioteca com um passe de ônibus e ia para a biblioteca. Mas só como eu sempre fui uma leitora voraz, o que acontecia? Não era possível minha mãe comprar todos os livros que eu queria e que eu ficava pesquisando. E aí tinha um senhor que morava perto da minha casa, sabe qual que era a profissão dele? Honradíssima. Ele era um lixeiro. E ele resgatava os livros do lixo, muitas vezes. Você tá brincando? E trazia para mim. Eu lembro dele, o seu Adalto, batendo palma na minha casa e falando assim, olha, tem uns livros aqui para você. Nessa levada, chegou um Vitor Hugo na minha mão. Que ele pegou no lixo. Que ele pegou no lixo, que eu limpei, passei álcool, porque vinha com um cheiro não muito agradável. E eu lia vorazmente. Daí, me tornei professora da rede municipal, porque eu sou aposentada da rede municipal, foram 27 anos desse trabalho na rede municipal, dentre os quais, muito honrosamente, os 9 anos e meio, eu fiquei à frente de um projeto maravilhoso daqui da cidade, o projeto Palavras Andantes, que o Domingos Pellegrini teve grande contribuição, o Frederico também. E esse projeto, os professores narravam uma história para as crianças. E aí, as crianças, depois da narração da história, eles levavam o livro para casa. Então, nós tínhamos, assim, 4 empréstimos por mês de todas as crianças do município.
E eu fiquei, o professor Rovilso idealizou no ano de 2002 e ficou até o ano de 2008. Em 2010 eu fui chamada para ficar à frente do projeto, a qual eu fiquei até 2019. E eu posso dizer desse trabalho tantas coisas, mas algo que sempre me marcou. Na biblioteca, muitos alunos da periferia, eles conseguiam, devido a esse trabalho de 170 professores, escolher o livro pelo autor. Ele chegava e falava assim: professora, a senhora pode trazer para mim um Ruth Rocha hoje? Isso é uma conquista, hein? Não é? E foi Olha o uma avanço. conquista, um avanço, e a gente fazia um trabalho, né, de cuidar mesmo dos 4 pilares da leitura, que era embora os professores não fossem bibliotecários, mas a gente fazia uma organização pedagógica da biblioteca, não oficial, porque nós éramos atrelada à biblioteca pública, que já fazia essa parte oficial, essa parte técnica. E a gente trabalhava com a formação desses professores, né, que era mensal, e aí os professores faziam a contação de história, posteriormente o empréstimo de livro. Quero lembrar aqui, Marcão, um pouco um teórico, um pensador do século passado, que chamava Marshall McLuhan. Era um canadense e ele dizia que o meio é a mensagem. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a forma que a gente constituía de troca de comunicações sem o livro, numa sociedade que o livro não era popularizado, era uma forma que exigia um tipo de pensamento oral, um tipo de pensamento mais ligado ao presente, um tipo de pensamento que era uma construção ligada ao presente, em que a nossa memória era crítica, não era muito aprofundada. Com o livro, nós temos a nossa memória crítica aprofundada. Muda a nossa forma de pensar. E o mundo digital, ele criou uma outra forma de pensamento também. Ou seja, um pensamento hiperconectivo, um pensamento que a gente está aqui lendo um livro de repente, mas também tem outra informação que está chegando, tem uma notificação dentro do teu celular. Ou seja, que gera uma percepção e um foco de atenção muito mais acelerado e muito mais rápido, em decorrência do que você está falando da relação do texto impresso, do material impresso, que você para fazer aquilo. Percebe? Então, são formas de comunicação, mídias, matérias, né? Algo concreto, formas de comunicação que também geram relações nossas de apreensão desse conteúdo diferenciadas. A forma como eu dialogo aqui com você no podcast, o conhecimento que a gente traduz no podcast é Se nós traduzirmos esse podcast num texto escrito, é outra forma de pensamento, é outra forma de raciocínio. Se esse texto tem uma circulação digital, é outra forma, porque você tem os hiperlinks ali colocados, percebe? Então, isso tudo gira conexões e formas de apreensão de conhecimento que são completamente distintas. E, volto a dizer, são complementares. É isso que a gente, no mundo social, no mundo da produção da cultura, precisa entender. São formas complementares. Quando Márcia está falando do sucesso das palavras andantes, as palavras andantes elas têm um grande sucesso, por quê? Porque complementa o mundo da contação de histórias, o mundo oral, o mundo da teatralização, da performance, com a escrita. Elas caminham juntas, e o sucesso dá-se por conta disso daí, né? Que é uma fórmula que está lá na antiguidade, que está lá com os textos de Homero que eram circulados pelos aedos e tudo mais. Dante, quando escreve, o livro do Dante foi um sucesso na Itália, só que ninguém tinha dinheiro para comprar um livro custava cerca do preço de uma casa. Como que as pessoas faziam com Dante, na Divina Comédia do Dante? Elas memorizavam e recitavam, e Dante se popularizou pela oralidade, percebe? Então, essas formas elas são complementares, então meio impresso, oral e digital se complementam. Muito bem, nós estamos indo embora com a sensação de que, toda certeza, você curtiu uma retrospectiva muito legal com Londrina e o cinema, os impactos dos jogos de azar, raízes caipiras e livros, bibliotecas e escritores. Meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, que você tenha um excelente ano de 2026. A gente se vê em 2026. Deus nos abençoe
E tomara a Deus que estejamos juntos semana que vem. Eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.